turma, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Português Fundamental. Eu sou o professor Lucivaldo Ferreira e se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui no Português Fundamental. Na aula de hoje, daremos continuidade ao tema da comunicação, onde nós vimos que a comunicação se dá através de diferentes tipos de linguagem. Vimos que a linguagem pode ser verbal e não verbal. Aprendemos também que a linguagem não verbal se dá através de sons, gestos, imagens, expressão facial, expressão corporal. Por outro lado, a linguagem verbal se dá através do uso de palavras faladas ou escritas. Pois bem, falaremos um pouco agora sobre a linguagem verbal, que se dá quando a gente escreve ou quando a gente fala, ou seja, quando nós usamos palavras. Toda vez que a gente fala ou escreve, nós utilizamos frases. Frase é toda comunicação falada ou escrita, dotada de sentido, podendo ser constituída de uma ou mais palavras. Vejamos alguns exemplos de frases formadas por uma única palavra. Olá! Vamos? Sim. Percebam que as frases que destacamos estão devidamente acompanhadas de pontuação, pois é a pontuação que indica a intenção de cada frase, confere expressividade ao enunciado. Sem a pontuação, uma palavra é apenas uma palavra. Veja o exemplo. Maria. Sem a pontuação, fora de um contexto, a palavra Maria não nos comunica nada. Mas, se acrescentarmos um ponto de interrogação, a palavra deixa de ser apenas uma palavra e passa a ser uma frase. Maria? O mesmo acontece se trocarmos o ponto de interrogação por uma exclamação. Maria! Como podemos ver, cada pontuação aponta para uma entonação, uma melodia, uma musicazinha própria de cada frase, indicando o sentido que queremos expressar. Quando falamos, vários elementos contribuem para a compreensão de quem nos ouve. Nós falamos mais devagar, falamos mais rápido, alteramos o volume da nossa voz, enfatizamos algumas palavras, tudo para auxiliar na compreensão do que queremos comunicar. Portanto, é pela entonação que nós percebemos se a frase falada expressa tristeza, alegria, raiva, espanto, uma ordem, um pedido, uma sugestão. Já quando escrevemos, essas marcas não são perceptíveis, e é exatamente por esse motivo que nós utilizamos a pontuação, para tentar reproduzir na escrita essa expressividade característica da fala. Assim, podemos afirmar que a pontuação indica o tipo de entonação que pode ser utilizada em determinado tipo de frase a partir do que se pretende expressar. De acordo com a sua formação, podemos dizer que as frases podem ser nominais, quando não são constituídas por verbos, ou podem ser verbais, quando trazem verbos em sua formação. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Tudo bem com vocês? Exemplo 2. Vocês estão bem? Nos dois exemplos, estamos expressando a mesma coisa, o interesse em saber como vocês estão. Contudo, podemos notar que no primeiro exemplo, tudo bem com vocês? A frase não tem verbo. Ou seja, é uma frase nominal. Já no segundo exemplo, estamos diante de uma frase verbal, pois temos aí a forma flexionada do verbo estar. Vale destacar que quando uma frase se organiza em torno de um verbo, nós a chamamos de oração, mas isso é assunto para uma outra aula. Por enquanto, continuemos conhecendo os diferentes tipos de frase. As frases podem assumir diferentes sentidos de acordo com os contextos comunicativos. De um modo geral, iremos dividi-las aqui em 4 tipos. Frases declarativas, usadas para afirmar ou negar algo. Enfim, fazer uma declaração afirmativa ou negativa sobre alguém ou alguma coisa. Vamos ver os exemplos. O Brasil é o país do futebol. Essa é uma frase afirmativa, declarativa afirmativa. E esse outro exemplo, não sabemos para onde estamos indo. No caso aqui, uma frase declarativa negativa. Notem que as frases declarativas, elas vêm seguidas de ponto final.
Vamos ao próximo tipo de frase. As frases interrogativas. Caracterizadas pelo ponto de interrogação, nós as utilizamos para perguntar, questionar, pedir uma informação, fazer um convite. Por exemplo, você sabe onde fica a saída? Que tal um cineminha? Percebam que, embora sejam duas frases interrogativas, cada uma tem um sentido diferente. Esse primeiro exemplo, ele faz uma pergunta. No segundo exemplo, é também uma pergunta, mas o sentido aqui é de convidar alguém para ir ao cinema. Vamos ao próximo tipo de frase. Frases exclamativas. Seguidas do ponto de exclamação, as frases exclamativas expressam surpresa, alegria, espanto, admiração. Por exemplo, que bom que você chegou! Como é lindo esse lugar! Temos ainda as frases imperativas, dotadas de verbos no modo imperativo, geralmente seguidas de ponto final ou exclamação, e que têm o objetivo de expressar ordem, estímulo, conselho, pedido. As frases imperativas podem ser afirmativas ou negativas. E nós finalizamos nossa aula com 2 exemplos de frases imperativas. Acompanhe as nossas aulas e não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo. É isso aí! Agora você está craque no assunto. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais e ajude a fortalecer o nosso canal. Até a próxima aula. Valeu, um abraço. Tchau, tchau!